As placas de pare foram amarelas durante 30 anos. Em 1954, surgiu a tinta vermelha, que não desbotava, e tudo mudou. Em 2014, 2 pesquisadores que moravam a 45 minutos de distância de helicóptero se encontraram usando um app de namoro na Antártica. Os anéis das árvores ficam mais largos quando o clima é quente e úmido. O local habitado mais quente do mundo é Dalol, na Etiópia, com uma temperatura média anual de 34 graus e nos picos de verão de 46 graus. A única letra que não está presente na tabela periódica é a J. Um fio de espaguete é chamado de spaghetto e uma unidade de ravioli é chamada de raviolo. Sair à francesa é o mesmo que sair de uma festa sem se despedir de ninguém. Aliás, isso é aqui no Brasil e nos países de língua inglesa. Na França, eles usam a frase sair à inglesa. Você pode queimar até 100 calorias por hora ficando em pé sem fazer nada. O uso do GPS é gratuito, mas custa $2 milhões por dia para fazê-lo funcionar. O Reino Unido tem mais tornados por área do que qualquer outro país do mundo. A praça Times Square, nos Estados Unidos, foi chamada de Longacre Square, até a sede do jornal The New York Times se mudar para lá em 1904. A palavra kimono significa coisa de vestir. Ki significa vestir e mono é coisa. O Papai Noel recebeu uma licença de piloto e os mapas aéreos do governo dos Estados Unidos em 1927. Também foi prometido que as luzes da pista de pouso ficariam acesas para ele. O Metallica foi a primeira banda a se apresentar em todos os 7 continentes. Em 8 de dezembro de 2013, o grupo fez um show chamado Freeze and All, na Antártica. O buraco que existe no centro de uma colher para espaguete não serve apenas para escorrer a água, mas também para medir as porções. Ele equivale exatamente a uma porção. Se você segurar uma garrafa de vidro pelo meio, sua bebida ficará mais quente por causa do calor do corpo. É por isso que a maioria delas tem pescoço comprido. Pegá-la por ali mantém o líquido gelado. Além disso, segurar dessa maneira é mais fácil. Só é melhor não fazer isso com seus filhos. A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar os acompanhamentos do sorvete. Ela é conectada diretamente a uma máquina e gira. Só é melhor não fazer isso com seus filhos. Alguma vez você já esqueceu de que lado fica o tanque de combustível no carro? É para isso que serve uma pequena seta ou um triângulo no seu painel. Se apontar para a esquerda, a porta do tanque estará à esquerda. Se apontar para a direita, sim, exato, estará deste lado. Os cadeados usados em áreas externas estragam rapidamente por causa da chuva. Está vendo o pequeno buraco na base dele? Serve para colocar óleo dentro. Faça isso e a chave girará novamente na fechadura sem nenhuma dificuldade. O pequeno disco abaixo das tampinhas plásticas das garrafas de água e refrigerante cria uma vedação que mantém o líquido e o gás dentro. Sem ele, seu refrigerante ficaria sem gás muito rapidamente. Muitas portas têm maçanetas de bronze, porque esse metal impede a propagação de germes. O pequeno buraquinho no palito de pirulito existe para dificultar que o doce se desprenda. Este é derramado no molde depois de derretido, e a parte se prende no buraco e endurece. Você continua batendo no fundo do frasco de ketchup de vidro e não sai nada? Aqui está uma pequena dica. Vire o recipiente em um ângulo e bata no meio do pescoço. Existe um mito de que os retângulos coloridos têm algo a ver com os ingredientes da pasta de dente, mas as barras com cores existem para indicar para as máquinas onde a embalagem deve ser cortada, dobrada e selada. Diferentes códigos de cores são usados para diferentes máquinas de embalagem. Eu gosto mais da outra história. Quando a primeira massa de modelar surgiu, era para ser um limpador de papel de parede que removia a fuligem da lareira. Mas logo os papéis de parede de vinil foram lançados e a demanda pelo produto caiu. Alguém da família do inventor leu um artigo de jornal sobre como fazer artesanato usando a massa de limpeza. Foi feito teste com algumas crianças no jardim de infância, que adoraram, e em seguida o produto virou a massa de modelar, conhecida no exterior como Play-Doh. O inventor deles estava tentando criar um adesivo forte de longa duração, mas acabou sendo uma cola de baixa aderência.
Enquanto tentava promover sua invenção sem sucesso, seu colega sugeriu usá-la para colar temporariamente marcadores em seus livros. E bingo! Os bilhetes post-it apareceram. A cor amarela foi coincidência, pois o laboratório ao lado deles só tinha papel de rascunho amarelo. Quando a bebida foi inicialmente comercializada, era colocada em saquinhos de tecido costurados à mão. Em 1908, um importador de chá e café de Nova York enviou seus saquinhos de chá de seda ao redor do mundo. Para apreciar a bebida, os clientes tinham que remover as folhas deles. Mas não sabiam disso e começaram a preparar nos saquinhos de seda mesmo. E adoraram tanto que esse se tornou o padrão e todos passaram a apreciar dessa maneira. Levou mais 20 anos para a primeira máquina de saquinhos de chá ser lançada. Quando colocadas na máquina de lavar louça, as canecas devem ficar de cabeça para baixo. A água da lavagem começa a pulverizar por cima e por baixo delas para deixá-las brilhando. Uma empresa fabricante viu que quando as pessoas tiravam as canecas da máquina de lavar louça, a água se acumulava por cima e pingava por toda parte. Então, criou o pequeno sulco na lateral da base delas para permitir que a água escorresse. 21 das 25 cobras mais venenosas do mundo vivem na Austrália. Os crocodilos de água salgada da Austrália estão entre os maiores répteis do mundo, alcançando até 6 metros de comprimento. Isso é a metade do comprimento de um ônibus escolar. Eles também estão entre os mais antigos. Apareceram há mais de 240 milhões de anos. São animais que gostam de viver nas águas turvas dos pântanos australianos e podem prender a respiração por até 1 hora. Então, se você está caminhando ao longo da beira da água e não vê nenhum crocodilo, isso não significa que não haja nenhum por lá. Por maiores que sejam, os crocodilos podem nadar a até 30 km por hora. Então, esqueça de querer dar um mergulho. Eles têm válvulas especiais na boca que impedem a água de entrar, para que possam nadar rapidamente por uma longa distância sem precisar de mais ar. Outro réptil único encontrado na Austrália é o diabo espinhoso. Ele é um pequeno lagarto cujo corpo inteiro está coberto. Você adivinhou? De uma pele levantada e espinhosa. Esta é a sua defesa contra predadores. Não se preocupe, amigo, eu não gostaria de dar uma mordida. O país abriga cerca de 2.400 espécies de aranhas. Nem todas são venenosas, mas algumas são extremamente perigosas, como a aranha-teia de funil. É a mais venenosa do país, com uma picada que causa danos aos órgãos internos e aos principais tecidos do corpo. O antídoto foi colocado amplamente à disposição em 1981. E se você chegar ao hospital o mais rápido possível, ficará bem. Não vamos esquecer da vida marinha local. Os oceanos australianos possuem 4.000 tipos diferentes de peixes e 1.700 espécies de coral. Afinal, é o berço da famosa Grande Barreira de Corais. Muitos tubarões, arraias, tartarugas e golfinhos diferentes também podem ser encontrados nos mares da região. Com toda essa biodiversidade, o lugar é um point para mergulhadores. Há também algumas criaturas bem estranhas nas águas australianas, parecidas com alienígenas, como o verme de fogo, com seus tentáculos curtos, e os ouriços do mar, com espinhos coloridos estranhos e às vezes venenosos. Os romanos antigos são conhecidos por seus sistemas de esgoto surpreendentemente avançados. As latrinas públicas tornaram-se lugares de convívio com outras pessoas, o que parece bastante bizarro quando você pensa sobre isso hoje. O precursor do banheiro moderno foi inventado em 1596 por Sir John Harington, afilhado da Rainha Elizabeth I. O design tinha uma tigela oval de 60 centímetros de profundidade, que era lavada com água corrente de uma cisterna localizada acima. Nas décadas de 1860 e 70, os parisienses podiam fazer seus negócios sem sair da rua. Havia mais de 1.200 banheiros ao ar livre pela cidade. Alguns deles eram tão bonitos que eram considerados obras de arte. Você ainda pode encontrar o último deles na Boulevard Aragon. Na década de 1880, o fabricante britânico Thomas William Twyford introduziu o primeiro banheiro autônomo de cerâmica. Naquela época, os vasos podiam ser desenhados e pintados de maneira complexa, não como os brancos que temos hoje. Há mais de 24 fusos horários no mundo, ou seja, nem todos estão exatamente a 1 hora de diferença um do outro. E é isso mesmo, muitos fusos horários têm diferenças de apenas 30 ou 45 minutos de seus vizinhos. Lembre-se de me contar nos comentários em qual fuso horário você mora. Apesar do que muita gente acredita, quando você perde peso, suas células de gordura não desaparecem. Não, elas só ficam menores. E vice-versa, quando você engorda, suas células de gordura ficam maiores.
polvo mímico tem um ótimo sistema de defesa. Além de mudar de cor, ele também imita as formas de outros animais, como linguados, cobras marinhas ou leões marinhos. Se você resolveu economizar recarregando a bateria do seu celular com menos frequência, vou te decepcionar. Para recarregar um celular, você usa quantidades minúsculas de energia. O máximo de dinheiro que você conseguiria economizar assim ao longo de um ano é menos de $1. A população mundial está sempre crescendo e muitas pessoas acham isso um pouco preocupante. Mas se todos esses 7,5 bilhões de pessoas que habitam a Terra agora ficassem ombro a ombro, ocupariam apenas 1.300 km², o que equivale ao território de Los Angeles. Agora esse número não parece tão gigante assim. Uma vez, o McDonald's criou brócolis com sabor de chiclete para incentivar as crianças a comerem de forma mais saudável. Infelizmente, esse experimento não terminou bem. As crianças que participaram dos testes ficaram super confusas com o sabor do alimento. Os brócolis saborizados foram um verdadeiro fiasco. Os micróbios que vivem dentro do corpo humano são mais diversos do que os pesquisadores imaginavam. E o pior, quase 99% deles são desconhecidos para a ciência. Bem, isso é perturbador. As primeiras laranjas que foram trazidas do Sudeste Asiático não eram laranjas. Eram híbridas de tangerina e pomelo, e a cor delas era verde. Os ossos de um rato são tão flexíveis que cabem dentro do buraco de uma caneta esferográfica. Se for enjaular algum, certifique-se de que os buraquinhos sejam suficientemente minúsculos. O idioma mais popular do mundo não é o inglês. Esse título pertence ao mandarim, que tem mais de 1 bilhão de falantes no mundo todo. O recorde de soluço mais duradouro pertence a um homem chamado Charles Osborne. Ele sofreu com isso durante 69 anos seguidos. Os dedos humanos são extremamente sensíveis, um verdadeiro privilégio da evolução. Se as pontas dos seus dedos fossem do tamanho da Terra, você poderia sentir a diferença entre uma casa de um andar e um carro. A China detém a maior quantidade de bicicletas do mundo. Porém, a cidade que mais usa bicicletas é Copenhagen, na Dinamarca. A língua de uma girafa é tão comprida que o animal consegue limpar as próprias orelhas usando-a. E as girafas fazem isso sempre. O coraçãozinho de um beija-flor bate em um ritmo de mais ou menos 1.200 batidas por minuto. Isso são 20 batidas por segundo. Apenas cerca de 86% da população mundial adulta sabe ler, e isso é considerado um grande avanço se comparado com um século atrás. As lagostas, por terem sangue frio, podem voltar a viver depois de terem sido congeladas e descongeladas de novo, e elas são uma delícia. As marmotas beijam umas às outras para dizer oi. Oh, que bonitinho! O Facebook pode se considerar um país. Hoje, há mais de 2 bilhões de usuários que habitam nele, o que é mais do que a população dos Estados Unidos, China e Brasil juntos. Mas a África não perde por esperar. Estima-se que até 2050 sua população cresça para 2,3 bilhões de pessoas. Durante um voo em um avião, nossos sentidos de olfato e paladar ficam de 20 a 50% menores que o normal. É por isso que o que comemos dentro do avião não parece tão gostoso. No século XVIII, o açúcar era tão caro que só os ricos tinham condições de comprá-lo. E quando alguém tinha dente preto e cheio de cáries, era considerado o rei da cocada preta. Os tempos mudaram. Sonic the Hedgehog foi colocado no Guinness Book por ser o personagem de videogame mais rápido de todos os tempos. Afinal, ele corre mais rápido que a velocidade da luz. Nossos narizes conseguem detectar mais de 1 trilhão de cheiros. Parece impressionante, mas o focinho de um cachorro é capaz de perceber 10 mil vezes mais que isso. Enquanto os humanos podem sentir o aroma de uma colher de chá de açúcar no café, um cão fareja uma colher de chá de açúcar em 4 milhões de litros de água. Os cabritos foram os primeiros a descobrir os efeitos energéticos do café. Eles começaram a se alimentar de frutinhas de café e ficaram hiperativos pelo resto do dia. Os donos dos cabritos perceberam isso e espalharam a novidade por aí. Quase 950 quilômetros de cabelo crescem em uma pessoa comum durante a vida. Isso equivale ao dobro da espessura da atmosfera.
2 bilhões de lápis são fabricados por ano só nos Estados Unidos. Se você colocasse todos no chão, de ponta a ponta, eles dariam 9 voltas no equador da Terra. E cada um desses lápis consegue escrever 45 mil palavras e desenhar uma linha que dá mais de 50 quilômetros de comprimento. A diferença entre a massa e o peso é que sua massa é sempre a mesma, mas seu peso muda dependendo do lugar. Então, se o seu peso for de 45 quilos na Terra, será de 17 quilos em Marte. Você já jogou uma maçã dentro de um rio e a viu flutuar? Isso acontece porque ela tem 23% de ar. Nos anos 1800, os vaqueiros costumavam prender seus relógios às calças, usando correntes. Para protegê-los, uma marca inventou os bolsos pequenininhos que vemos nas nossas calças jeans de hoje. O amendoim não é um parente da noz. Ele pertence à família botânica Fabaceae, que é leguminosa. O céu durante o dia em Marte é poeirento e vermelho. Quando anoitece, ele fica azul. Já os marcianos são pequenos e verdes. Os fundadores de Portland, nos Estados Unidos, queriam dar um nome a essa cidade que parece com o lugar de onde eles vieram. Então resolveram jogar uma moeda e se ela caísse com o outro lado virado para cima, a cidade se chamaria Boston. A menor guerra de todos os tempos durou apenas 38 minutos. Acho que isso quer dizer alguma coisa. De acordo com alguns estudos, os cachorros conseguem sentir o cheiro específico que o câncer produz em uma pessoa. Os gatos têm 2 grupos separados de cordas vocais. Eles usam um deles para ronronar e o outro para miar. Os narradores fazem o mesmo. Os astronautas da Apollo, que voaram para a Lua, tiveram que passar pela alfândega dos Estados Unidos quando voltaram. Não teve nada disso, eu tô brincando. O suor em si não tem odor algum. São as bactérias da sua pele que o invadem e o fazem cheirar mal. O nome completo da boneca Barbie é Barbara Millicent Roberts. Então ela é a Barbie Millie Bob? O passarinho do logotipo do Twitter tem nome, Larry. Ele foi batizado assim em homenagem a Larry Bird, ex-jogador da NBA, que jogava em um dos times da cidade natal de um cofundador do microblog. Um estudo britânico afirmou que, em média, as crianças fazem cerca de 300 perguntas, ou uma pergunta a cada 2 minutos e meio todos os dias. Na verdade, dá para espirrar com os olhos abertos. O fato é que, na maioria das vezes, seu instinto de piscar fala mais alto. Eu também já molhei o para-brisas algumas vezes. Se você mantiver um peixinho dourado em um lugar escuro, ele vai acabar desbotando um pouquinho. Há mais flamingos falsos no mundo do que os de verdade. A maioria deles passa as férias em Miami. O bocejo contagioso ocorre quando você ouve, vê ou até pensa sobre os bocejos. E não só os humanos que são afetados por isso. Os chimpanzés também passam por isso. E o meu cachorro também. A maior coisa já capturada em uma foto foi um buraco negro, o que aconteceu em 2019. E a menor coisa já fotografada foi a sombra de um átomo. Falando em gigantes, a maior árvore viva da Terra, com apenas um caule, é uma sequoia chamada General Sherman. Ela tem 83 metros de altura, quase tão alta quanto a Estátua da Liberdade. Já que estamos no assunto, há centenas de anos as pessoas mastigavam a casca das árvores para aliviar o desconforto. A do salgueiro tem muita salicina, que se transforma em ácido salicílico quando a comemos. Esse é o ingrediente usado na aspirina. Os maiores marsupiais do mundo são os cangurus vermelhos. Eles podem atingir até 2 metros de altura e nunca param de crescer até que morram. 93 milhões de selfies são tiradas todos os dias. No entanto, se você quiser tirar uma foto com a primeira câmera da história, terá que ficar parado por 8 horas. Com licença, posso me coçar? Não? Droga. Cerca de 2.500 vagões desativados foram afundados no Oceano Atlântico para construir recifes artificiais para peixes e crustáceos. Falando em trens, décadas atrás, o físico austríaco Victor Franz Hess usou o metrô como laboratório para realizar seus experimentos. Ele escolheu a estação mais profunda do sistema, a da Rua 190, em Manhattan, nos Estados Unidos. São necessárias cerca de 864 abelhas para encher um pote de 340 gramas de mel e aproximadamente 12 delas para fazer uma colher de chá. A palavra bárbaro era usada para se referir a pessoas que não falavam grego. Os indivíduos que tinham um idioma diferente pareciam dizer bar. Portanto, bárbaros.
A substância mais cara do mundo é a antimatéria. Ela custa cerca de 25 bilhões de dólares por grama. No entanto, o anti-hidrogênio custaria 62,5 trilhões de dólares por grama para produzir.